Olá, muito bem-vindos, muito bem-vindas. Começa agora mais um programa da Sala do Cliente, esse que é um programa idealizado pela Sankia para ter a oportunidade de conhecer mais de perto os clientes que usam a solução Sankia, entender na prática como essa solução otimiza e traz mais liberdade no dia a dia do cliente. Eu sou a Fabiana Parrachão, jornalista, apresentadora, estou à frente dessa nova temporada da Sala do Cliente e trazendo sempre cases muito legais com pessoas que aproveitam a solução e vão inspirar você que está acompanhando do lado daí. E hoje é o dia de conhecer o Herman Becker, como a solução Sankia está mudando aí a forma como eles trabalham, ajudando a empresa a crescer. E aqui são duas empresas do mesmo grupo, o Grupo SOA, né? O Prene e a Vabene. Herman, prazer conhecer você e falar com você aqui. Prazer, Fabiana. Muito legal estar participando aí de mais uma iniciativa da Sankia. Tá. Em vez de uma empresa só, estavam trazendo duas dentro de um grupo e as duas, né, Vabene e Neoprene, usam a solução Sankia, né? Queria que você primeiro explicasse para as pessoas, né? Eu estou vendo aqui que vocês estão de Santa Catarina, né? Então, me explica um pouquinho como essas duas empresas atuam, no que elas fazem e o que você faz dentro do Grupo SOA. Sim, a gente está falando de duas empresas. A gente é um grupo que vem desde 2010, né? A gente saiu de um grupo maior aqui em Santa Catarina e veio montando negócios de forma familiar mesmo. Adquirimos a Neoprene ao longo dessa jornada, desses últimos 13 anos. Montamos a Vabene e outras duas empresas que hoje estão dentro do grupo, mas o foco do Sankia hoje é atuar, né, na Neoprene e na Vabene. A Neoprene é uma empresa que atua na parte de distribuição de matérias-primas para a indústria e também para comércio, com foco no neoprene em si, que é uma borracha sintética, né, usado para roupas de mergulho, itens ortopédicos, né, e a gente tem muitos outros itens nessa linha. E a Vabene é uma empresa de distribuição e tem uma pequena parte de indústria também, de itens descartáveis para EPI, né, focado luvas, toucas, máscaras, focado um pouco no mercado alimentar, no mercado de estética e agora, né, mais recentemente, estamos entrando no mercado médico hospitalar também, né, e também com uma linha bem ampla aí nessa parte de descartáveis e EPIs descartáveis. Eu já estou dentro do grupo há 8 anos, eu praticamente iniciei como estagiário e vim construindo o setor de TI. Então, comecei sozinho lá atrás, porque era uma área que eu me identificava, e ao longo desses últimos 8 anos aí, né, vim crescendo junto com o grupo, vim estruturando o setor de TI. Esse ano o setor dá mais um passo para sua profissionalização, né? Eu fazia a gestão da TI até o ano passado, esse ano eu estou passando para uma outra pessoa. Começarei a fazer parte apenas do conselho, né, das empresas. Hoje a minha posição é apenas, né, de conselho, mas eu acompanhei todo o desenvolvimento da Sankia, né, e todo o desenvolvimento das tecnologias aqui dentro do grupo até o último ano. Foi mais ou menos 2010 quando o grupo surgiu, já são 13 anos, você está há 8 estruturando essa parte de TI, evoluíram bastante até você chegar nesse ponto do conselho. Vamos voltar um pouquinho para as pessoas que estão acompanhando o nosso papo, entender em que momento da empresa a Sankia entrou. Qual era a dor de vocês? O que era que pegava mais e que precisava de uma solução como essa da Sankia, né? Ter um RP completo como o da Sankia. Me conta um pouquinho como estava quando vocês conheceram a Sankia. Como é que foi? Entre 2018 e 2019, a empresa tinha aproximadamente 8 anos, a gente já estava no segundo RP, que também não tinha se encaixado muito bem para a nossa operação. O momento era mais ou menos o seguinte, né? A gente tinha nossas perspectivas de crescimento e a gente via que o que nos limitava era a nossa solução de gestão. Então, ela nos limitava em alguns pontos, né? Limitava em produtividade, limitava em alguns pontos mesmo assim na questão de como é que eu posso escalar essa operação de uma forma que seja saudável, né? Que eu não precise pesar muito no time, que não seja tão manual. Então aí a gente começou a buscar soluções no mercado e a gente optou pela Sankia, né? A gente entendeu que seria a solução que mais nos traria essa escalabilidade, né? E essa flexibilidade que a gente precisaria para crescer nesses próximos anos. Bem legal você ter citado essa questão da produtividade, né? Porque isso afeta bastante, né? O ritmo de trabalho, né? O ritmo que os funcionários da empresa, enfim, as horas dedicadas, né? Considerando que vocês
são uma empresa da área de distribuição, né? Então, tudo isso acaba sendo bem influente na hora de você pensar as soluções, né? Agora, vocês conseguiram entrar num momento de, um pouco antes da pandemia, né? Um momento interessante também, onde foi possível provavelmente associar os dados das empresas, associar todos os segmentos que fazem uma boa gestão. Vocês perceberam isso? Essa questão de como os dados conectados realmente colocou o Grupo Sol num outro patamar com essas duas empresas usando a solução Sankia? Uma das nossas principais dores, né, junto com a questão dessa questão de limitações de solução, né, também sempre cai na parte de dados, né, então de informações, né. A gente costumava chamar de informações, né, que esse termo foi evoluindo para dados atualmente, né? Isso. Mas, então era algo que realmente a gente tinha que usar várias fontes, muitas vezes desconexas, onde eu precisava juntar essas informações, seja dos vários segmentos, das várias empresas, seja as informações, né, que tinham relações internamente, só que a gente precisava pegar de fontes diferentes e às vezes elas não... as informações simplesmente não batiam. A gente notou realmente que a gente pôde ter uma visão mais centralizada e mais segura, eu acho, né, dos dados de uma forma geral, né, tanto consolidado das empresas, quanto dados consolidados de várias áreas da empresa, assim, para a questão de tomar decisão de gestão mesmo. Né? Então, dados de faturamento, relacionados a financeiro, relacionados a custos. A gente teve isso de uma forma muito mais fácil através dos módulos, né, inclusivos de gestão da Sankia. E vocês acabaram usando várias soluções agregadas, conseguiram fazer de um jeito que essa solução se adaptasse ao segmento, à área de vocês, porque você falou que vocês já tinham usado ERPs anteriores, né? Sim. Essa mudança de chave, o que fez vocês realmente se adaptarem e ficarem com o Sankia, né? Conseguiram fazer de um jeito personalizado? Foi fácil? Ou como foi o desafio cultural das pessoas dentro da empresa em usar a solução? Queria entender um pouquinho né, como que foi esse momento. Então, eu acho que eu poderia dividir essa pergunta em 2 caminhos de resposta, e ambos são relevantes. O primeiro deles é o caminho que a gente trabalha com várias soluções integradas hoje, porque a nossa operação ela tem várias vertentes muito específicas. Então, por exemplo, a gente atua num segmento de importação de mercadorias, então, para isso a gente tem um software integrado específico, focado em importação, né? A gente atua na distribuição com representantes a nível Brasil. Então, para isso também a gente tem uma solução integrada, né, na palma da mão do representante, para todas as áreas da nossa operação. Tem alguns pontos muito específicos onde a gente precisou trazer, enfim, conhecimento externo, né, soluções externas para dar mais robustez à nossa operação e mais automação. Então, a primeira resposta para essa pergunta seria a facilidade de integração, né, facilidade e flexibilização. Eu acho que isso foi relevante porque a gente... precisava disso, a gente não tinha isso com outros softwares, né? Então a gente teve mais facilidade em trazer essas ferramentas do nosso dia a dia específicas em suas áreas para dentro do Sankia, né? Então hoje a gente tem um fluxo altamente integrado de toda a nossa operação, né? Mais automatizado, deixando o Sankia cuidar do que ele faz bem, né? Que é a gestão de fato, que é a parte interna da empresa, né? Então tudo que é externo a gente atua com essas integrações. E aí a segunda resposta para essa pergunta, ela vem justamente nas personalizações, né? Então aí no que é interno, a gente atuou muito com a questão de entender, né, como que a nossa operação funcionava junto aos usuários, né, principalmente com modo de pensar da seguinte forma, o que tu faz no teu dia a dia, né, que é extremamente repetitivo, né, o que é muito manual, que tu repete todo dia, tem necessidade, né? Eu toda vez que, por exemplo, chega um pedido de venda, eu preciso preencher esse campo. São tarefas do dia a dia que elas não fazem tanto sentido, elas não agregam valor para o negócio. Então, quando eu digo em personalização, a gente começou a atuar nesses pontos, né? Então, pontos repetitivos da operação, né, que a gente poderia, através da solução Sankia, justamente personalizar e trazer essa automação.
né? E com isso a gente foi ganhando toda essa produtividade interna. Além dessas integrações de soluções externas, para o interno a gente também trouxe essas automações, esses processos, né, mais automatizados de campos e telas, o que trouxe mais valor, de fato, para a operação do nosso time interno, né? Então, era um time que poderia fazer muitas atividades repetitivas, e eu digo que é um trabalho em andamento, né? A gente ainda não chegou na perfeição, mas junto à Sank a gente vem conseguindo evoluir dia a dia, mês a mês, nesses pontos de trabalhos que a gente chama de repetitivos, né? Essa coisa que você falou é muito legal, né? Porque são esses trabalhos repetitivos, manuais muitas vezes, né? Que são constantes, que as máquinas podem fazer, que os softwares podem fazer por nós. E deixar a nossa máquina fantástica, né? O nosso cérebro, as nossas relações, cuidarem de buscar outros negócios ou melhorar as relações dentro da empresa, enfim, os times. Isso tudo é muito legal, porque foi como você disse, já melhorou muito e ainda estão evoluindo. Vocês são um grupo, né? Tem outras empresas envolvidas, quer dizer, é muito legal poder ver que vocês, né, como empresários, estão buscando isso, até para dar mais qualidade de vida, né, para o seu colaborador e ele poder trabalhar na plenitude, né, do intelectual, do criativo, do relacionamento, que é isso que faz a gente ter o diferencial, ter uma empresa com uma característica tão legal quanto a de vocês, né? É muito legal essa questão das integrações, principalmente quando se trata de mercados externos e internos, né? Eu acho que a solução Sank, que a gente vem vendo aqui alguns casos, ela se adapta a vários tipos de negócio. Poxa, mas o meu negócio é específico, tem coisa fora, tem coisa aqui, tem colaboradores fazendo as vendas na rua, dá para se adaptar. E aí eu acho que seria legal se você conseguir trazer algum exemplo, Herman, de números ou porcentagens. Por exemplo, antes de Sank, até 2018, 2019, vocês tinham, sei lá, X clientes ou atendiam X distribuidores, ou tinham um faturamento na casa de X. Como ficou depois de Sank? Como o Sank de fato ajudou no crescimento da empresa? Seja em número de funcionários, de clientes, de faturamento. Se tiver algum comparativo, eu acho que pode ser legal para ajudar quem está na dúvida ainda, se vale a pena mudar o ERP ou ter um ERP. A gente teve um crescimento, né? Eu acho que é importante contextualizar um pouco, porque foram números bem expressivos, né? Então a gente teve ano de pandemia, né? Junto, né, com a implantação do Sank, né? Foi no ano de 2020, de fato, em janeiro, que a gente começou o uso da solução. Nos últimos 3 anos, vamos falar assim, né, que a gente está com a solução Sank, a gente conseguiu mais do que dobrar nossos resultados, né, nos últimos 3 anos. Assim, o ponto principal, eu acho que merece aqui uma atenção especial, né, do que a Sank nos ajudou nisso. Né? Eu acho que foi, de fato, na questão de que tem uma mentalidade que o Bruno, que é o CEO da Vabene aqui, né, traz muito para a nossa operação no dia a dia, que é a seguinte: se da noite para o dia a nossa operação aumentasse em 10 vezes, aonde que o cano ia estourar, vamos dizer assim. Né? Então a gente costuma se perguntar diariamente, né, se amanhã a gente acordar e a nossa operação tiver 10 vezes maior, aonde que esse cano vai estourar? Então, eu acho que o melhor exemplo para trazer para esse momento foi o seguinte, que nesses últimos 3 anos com o Sank, a gente ganhou muita produtividade na questão do dia a dia mesmo. Então, a gente conseguiu crescer tudo isso aumentando o time somente o necessário, né? Então, aumentando de uma forma mais estratégica e não tão manual, né? Focando mais no processo em si. Né? Então, hoje a gente tem um processo, vamos dizer assim, ele se auto-acontece, né? Ele acontece, a gente conseguiu moldar ele de uma forma que, por exemplo, se amanhã a nossa operação crescer 10 vezes, com certeza, né, vão ter alguns gargalos que vão precisar ser resolvidos, mas eu acho que a solução nos trouxe muita segurança nessa pergunta que é feita internamente para a gente. Né? Muita segurança em responder que a gente consegue hoje. Né? A gente consegue, se amanhã, né, a nossa operação crescer magicamente 10 vezes, a gente consegue, com a solução que a gente tem, segurar, né, e conseguir desenvolver bem esse aumento de fluxo mesmo interno. Importante para destacar, né, apesar de todos os resultados junto ao Sank, de fato, o que a gente pôde identificar assim, muito claro no dia a dia foi essa questão mesmo da segurança na produtividade. Né? Então, se eu precisar crescer a minha produtividade
de uma hora para outra, eu tenho uma segurança, né? Eu tenho uma solução que eu vou conseguir fazer isso fácil, sem precisar muito time, né? Contratar 10 vezes mais pessoas, isso esquece, né? Não é necessário, né? A gente precisa estar estruturado já. Então, eu vejo isso como o ponto principal, assim, o maior resultado, mais do que percentuais e números, eu acho que foi essa segurança para o nosso crescimento, né? Então, a gente hoje cresce de uma forma mais segura, confiando que a gente tem uma solução, né, que não vai nos impedir, nos travar, como eu disse que era no passado, né? Então, a gente teve ali um crescimento muito acelerado na pandemia, né, principalmente pela alta de preços e coisas nesse sentido, onde a nossa operação chegou a crescer até 3, 4 vezes nesse período, né, e a gente conseguiu, a solução nos ajudou a conseguir passar por esse momento. Né? Então, hoje o mercado já se estabilizou, tudo isso, mas a gente teve essa flexibilidade de ir aonde a gente precisava ir no momento, né, onde teve essa maior demanda, de uma forma, né, segura, sem comprometer muito a operação. Né? E um dado relevante também, que era uma vontade nossa há muitos anos, que como a gente atua, né, com pedidos de venda, a gente tinha uma meta já há muito tempo atrás, de que todos os pedidos, né, que entravam dentro da empresa, a partir do momento que eles chegavam, a gente tinha, lá atrás a meta era de 48 horas, então em 48 horas essa mercadoria deveria estar fora da empresa. Né? No passado, com outras soluções, a gente chegava até 5 dias para conseguir fazer todo o trâmite interno, de financeiro, de separação. Quando a gente começou com a solução Sank, a gente já conseguiu as 48 horas, né, no primeiro, segundo ano já. E mais recentemente a gente reduziu a meta e está conseguindo cumprir, que é de 24 horas. Então, todos os nossos pedidos, né, tudo que a gente recebe de vendas, em torno, né, de 24 horas, a gente está nessa média hoje, para alguns casos conseguindo reduzir significativamente, fazendo com que essa venda já esteja, né, em rota para o cliente. Como a gente atende o Brasil inteiro, né, tem muitos estados que demora a entrega, né, Nordeste, Norte do Brasil, então essa diferença de tempo ela é muito relevante, né, ela é muito relevante para toda a nossa operação, né, que hoje é em nível nacional. Achei muito legal, né, você ter trazido esse número de mais do que o dobro em 3 anos, contextualizando da forma como você falou, quer dizer, preparando a base para o crescimento sustentável de vocês, né? Quer dizer, podendo crescer 10 vezes, vocês têm como se sustentar, é o tipo do problema bom para resolver, vai ter algum gargalo ali, né? Mas você vai conseguir adaptar a solução e vai conseguir crescer. Teve algum episódio, assim, algum episódio anterior à Sankia que trouxe essa insegurança que você citou, que vocês não têm mais, essa coisa de, meu Deus, se a gente precisar crescer, como é que vai ser? Porque se vocês começaram a usar um pouco antes da pandemia e na pandemia teve um boom, se vocês não tivessem trocado de solução, talvez vocês não tivessem conseguido chegar nesse momento aqui, né? O nosso foco é distribuição, né? Então, a gente vive, né, a nossa receita, ela é de venda de produtos, né, de pedidos de venda, de fato. E na nossa solução anterior, a gente chegava a ter casos de pedidos, né, que simplesmente para confirmar uma operação, né, de venda, não falo de todo o processo, mas simplesmente tá aqui pronto o meu pedido de venda, né, eu preciso confirmar ele para ele dar seguimento no fluxo. Era um processo que levava, às vezes 5, às vezes 10 minutos, um pedido de venda. Né? Então, isso era algo que nos preocupava muito, porque a gente sabia que se esse número escalasse, não tinha o que fazer. Né? Era uma solução que precisava de muitas etapas para mim poder confirmar essa venda, né? Para mim poder de fato efetivar essa venda. Né? Então isso é algo bem marcante, assim, que foi de fato onde a gente notou que aquilo ali a gente não conseguiria escalar, né? De forma alguma, aquela lentidão. Né? Então a gente precisava de muito recurso humano para conseguir fazer uma operação simples de venda. Né? E como você falou, se a gente tivesse ainda nessa solução anterior, a gente não teria capacidade de escalar, pelo menos não de uma forma que a gente crescesse o time da mesma forma. Né? Então, se eu preciso dobrar o meu resultado, eu também preciso dobrar o meu time. E isso torna a operação insustentável. Né? Então, eu acho que o ponto mais marcante ele é esse, nesse sentido, né? Em que nossa fonte de receita principal, que são vendas, são pedidos de venda, a gente ganhou essa agilidade, né? Que hoje
né? Um processo desse que eu falei que levava mais de 5, às vezes até 10 minutos no ERP anterior, hoje a gente consegue fazer com muito menos de 1 minuto, né, no Sankhya. Então, às vezes até de forma, para muitos casos, de forma automatizada, né, sem nenhuma ação humana de fato. Então, a gente tem regras de negócio que, se esse pedido de venda já veio do nosso representante comercial da rua, tudo dentro dos conformes, dentro das regras comerciais, dentro das políticas, ele já consegue dar seguimento de uma forma totalmente automatizada, sem muita ação humana. Acho que esse é um ponto bem marcante, assim, que a gente notou que foi onde a gente mais teve essa segurança e esse ganho de produtividade. Quer dizer, sem essa solução ou sem esse RP da Sankhya, literalmente vocês estão deixando dinheiro na mesa, deixando de crescer, né? Enfim, tendo que muitas vezes submeter o seu time a trabalhar mais nas repetições. Quer dizer, é um pacote que na ponta do lápis fica muito caro para o empresário, né? No fim das contas. Fica, com certeza. É algo que, né, acaba, como eu mencionei, acaba tendo que crescer muito a equipe, né, de uma forma nada inteligente, né, porque crescer a equipe para fazer trabalhos manuais repetitivos, ela não faz sentido, ela não agrega valor para o negócio, para o nosso negócio. Né? Então, de fato, eu acho que esse é o principal ponto, né? Como que a gente pôde, né, personalizar a solução e agregar a solução para ter o mínimo de trabalho repetitivo e manual possível, né? E tudo isso se resume justamente no que você falou, que são custos, né? São de fato o que agrega valor para o negócio, né? Ficar preenchendo coisas da mesma forma para cada caso, ou ficar apertando botões de forma repetitiva, não agrega valor nenhum para o nosso negócio, né? Zero, na verdade. Né? O que agrega valor é realmente as pessoas, né, mais livres para, enfim, pensar e para justamente, né, hoje a gente ainda está no processo, né, a gente está há 3 anos com a Sankhya, mas a gente não se cansa, né, de ir atrás da melhoria do nosso fluxo, né? Então hoje a gente já tem pessoas no time que estão ainda nesse dia a dia do processo, olhando, né, de que forma eu posso melhorar a solução. Tem algo aqui que eu faço de uma forma muito repetitiva, né? Dá para a gente melhorar aqui? A gente estuda, né, junto com os consultores da Sankhya, uma forma, né, de resolver aquela dor, e dia após dia, mês após mês, a gente encontra sempre, né, uma forma de ir eliminando esses trabalhos recorrentes e que não agregam valor, né? Eu acho que como eu falei, né, é um trabalho que vem acontecendo e vai continuar acontecendo, né? E isso é o que mais tem agregado valor para a gente, né, junto com a solução, nesses últimos anos. Legal, Herman. Só para a gente já ir se encaminhando para o fim, vocês têm usado a solução Sankhya, adaptado, personalizado a solução há algum tempo, né? Daqui para frente, né? Você falou, se a gente crescer 10 vezes, a gente está mais tranquilo, né? Qual que é a expectativa de vocês, né? Vocês têm metas, obviamente, de crescer, de aumentar o mercado de vocês, mas a expectativa é de seguir com novas soluções Sankhya, ou enfim, trazendo mais soluções para dentro do negócio, ou talvez ampliar as soluções para as outras empresas do Grupo Sou. O que vocês têm de expectativa para o futuro, assim? A gente, depois desses anos de pandemia, aí, a gente passou por um processo de estabilização, de entender, de fato, o mercado. Né? Então, a gente tem, sim, nossas expectativas de crescimento, nossas metas, né? Elas tiveram que ser revistas, né? Porque nos nossos mercados muitas coisas mudaram, né, nesses últimos anos. Mas eu acho que o mais relevante para a gente trazer aqui é que, de fato, né, a gente começou o uso do Sankhya nessas 2 empresas do grupo como uma forma de validação. Né? Isso a gente costuma fazer muito com soluções que a gente traz para dentro, que é validar normalmente, né, primeiro em uma das empresas do grupo e depois replica para as demais. Né? Algo que nos traz segurança, nos traz resultado. Nesse caso, a gente validou em 2 empresas de uma vez só, porque entendeu que fazia sentido. A gente tinha segurança para isso. E uma das ideias sim, né, levar a solução para as outras 2 empresas do grupo. Né? Então, hoje o grupo é composto por 4 empresas. Essas outras 2 empresas que ainda não estão no Sankhya, o foco delas não é distribuição. Né? Uma tem o foco total em indústria, a outra o foco total em serviços. Então, são áreas, são diferentes, né? O modelo de negócio é um pouco diferente, mas a gente já está de olho aí, né, de como a gente pode, né, colocar a solução nessas outras 2 empresas, né, já que nos trouxe um resultado aí tão significativo, né? E também eu acho bacana
todos os parceiros, né, que a Sankhya vem fazendo, né, ao longo dessa jornada, através de vários contatos, né, que a gente tem no dia a dia com a Sankhya, né, a gente vem conhecendo parceiros, né, sejam parceiros passaram a fazer parte do grupo Sankhya, então a Sankhya vem adquirindo alguns parceiros e para a gente vê com muito bons olhos, né, porque parceiros que já estão dentro, já estão integrados na solução, eles trazem muito mais esse resultado que eu falei, essa produtividade, né? A gente entende que a gente ganha muito tempo quando a gente traz parceiros da Sankhya junto para dentro do nosso negócio, né? Então a gente tem olhado com muito bons olhos esses parceiros, né, ou que a Sankhya vem adquirindo, ou essas parcerias estratégicas de outras soluções, né, como eu falei, com focos específicos de mercado, né, que a gente entende que é onde a gente tem ganho, de fato, nas pontas, né, no externo, como eu posso dizer assim, né, o Sankhya é muito bom no que ele faz, mas tem certas áreas específicas em que a gente precisa de parceiros, né, a gente precisa encontrar soluções parceiras que vão nos atender, né, de forma mais ampla. Isso a gente tem conseguido, né, com as parcerias aí com as empresas que a Sankhya vem trazendo para dentro do grupo, né? Então a gente está olhando sim, tanto para essa questão de ampliar o uso do Sankhya em si, internamente, como também de trazer esses parceiros, né, nessas áreas que a gente vê possibilidades de melhoria, né, esses parceiros estratégicos, né, que são realmente áreas bem específicas para complementar a nossa gestão, né? O Sankhya, que é nosso cérebro, vamos dizer assim, nosso coração hoje, né, nosso central, nossa cabeça pensante no meio de todas essas soluções. Agora, Herman, imagina que tem um monte de gente assistindo a gente aqui na Sala do Cliente e que tem medo de entrar com a solução, acha que vai ser muito difícil se adaptar, ou que vai dar muito trabalho para a equipe aprender. Enfim, tem dificuldade de dar esse passo. O que você diria para essas pessoas que estão nesse lugar a partir aí da sua experiência? Eu me coloco no lugar um pouco dessas pessoas, porque o Sankhya foi a segunda solução que eu participei, né, de troca de ERP. E a gente realmente tem esse receio, né, quando vai dar esse passo de que será que vai dar certo? Será que realmente me venderam o que eu comprei? Né? Será que realmente vão entregar o que eu vi, né, tudo que foi apresentado? E a gente, desde o dia 1, né, desde o dia 1º de janeiro lá de 2020, quando a gente de fato iniciou o uso da solução, a nossa experiência foi muito positiva, né? Então a gente tinha perspectivas de que a gente iria demorar mais tempo para conseguir botar a operação nos eixos, né? Porque tem toda a etapa inicial de configuração, de ver se foi feito certo e tudo, mas todas as nossas expectativas, que eram bem, vamos dizer assim, conservadoras, né? Para não dizer pessimistas, acabaram nos trazendo uma surpresa positiva, né? Então a gente conseguiu fazer muito antes, né, todas essas operações que a gente achava, né, com essa virada que ia levar mais tempo, a gente conseguiu entregar muito antes, né? Então a nossa operação ela começou a rodar muito mais rápido do que o esperado. Então eu acho que eu poderia dizer que eu também, né, tive esse receio, tive todo esse medo lá, desde a contratação até os meses que iniciaram, né, que a gente iniciou o uso da solução, mas que só houveram surpresas positivas desde o primeiro dia, né, positivas que eu digo que realmente a solução entregou o que era proposto, né, e ao longo desses últimos anos entregou até muitas vezes mais do que a gente esperava que poderia, né, que esperava lá atrás que poderia fazer. Eu acho que realmente nos trouxe muita segurança, né, desde o início, né, a operação não trouxe nenhum risco para a operação, né, da forma que foi estruturada, e a própria solução foi super tranquilo, realmente nos trouxe muita produtividade, nos trouxe muita segurança, nos trouxe muitos dados e principalmente, né, trouxe muito o poder para a mão do usuário, para muitas coisas do dia a dia. Né? Então, e com isso a gente ganhou muito também, né? Então o usuário, ele tem, quando eu digo poder, é o poder de extrair informações relevantes para o dia a dia dele. Então coisas nesse sentido que a solução, já desde o primeiro dia, com os treinamentos feitos, né, dentro da solução, a gente entendeu que os usuários, né, já conseguiriam ali, desde o primeiro dia, ser mais independentes no uso da solução. Independentes no acesso à informação, independentes na personalização da sua forma de trabalho, no layout da tela ali que melhor se adapta para o seu trabalho. Acredito que foi, assim, foi bem positivo, né? Desde
desde o dia 1 e nos passou muita segurança. Pô, Herman, muito legal poder ouvir a sua história, ouvir sobre a Vabene, a Neoprene, como vocês do Grupo Soul batalharam para chegar no ponto que vocês chegaram, né? Porque foram muitas lutas, aí, muitas jornadas diferentes, né? Desde o começo da empresa, como você citou. E a gente fica muito feliz que a Solução Sankhya tenha trazido tantos benefícios, esteja no horizonte de vocês daqui para frente. E quero te agradecer pelo seu tempo, por compartilhar a sua história com a gente. Agradeço o convite, Fabiana, e sempre um prazer aí estar ajudando a Sankhya, enfim, em todas as iniciativas. A gente é um grande parceiro também na parte de inovação da Sankhya, atua com alguns times aí para testar novidades. Então, né, é algo que a gente sempre vê com bons olhos, né, quando a gente é convidado a fazer parte seja de algum evento ou de algum teste de solução nova da Sankhya. Mais uma vez, obrigado pelo convite aí. Legal, então, gente, essa foi mais uma Sala do Cliente. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, por favor, se inscreve aqui para não perder nenhum episódio novo, tá bom? Eu te vejo no próximo. Tchau!